Eu vou dizer para vocês como surgiu a ideia de pedir essa entrevista. Nós tivemos uma operação da Polícia Federal aqui, no estado de Minas Gerais, mas em outros 2 estados, onde pessoas foram presas com a suspeita de corrupção, venda de licenças para as mineradoras, mineração ilegal. E esse nosso entrevistado, ele viveu um episódio em 2013, dezembro de 2013, onde ele era o relator de uma determinada situação. Ele tinha que dar um parecer. E ele foi substituído num passe de mágicas por um ministro que foi licenciado, ministro do governo Lula, pediu uma licença para participar daquilo. E esse senador Carlos Viana foi surpreendido. E ele é também o presidente da CPMI do INSS. Então eu liguei, senador Carlos Viana do estado de Minas Gerais, muito boa noite, obrigado por você atender ao meu chamado. Você está me ouvindo? Viana está aqui. Viana, eu sei que você fez um esforço para entrar com a gente aqui na Band, né? Eu conversei com o teu assessor. Você acabou de pousar agora, né? Você está onde? Desembarcou agora. Você está em que aeroporto, Viana? Bem, boa noite, William. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Brasil Urgente. Primeiro, não poderia deixar de atender a um pedido seu, da Band, né? Uma emissora pela qual eu tenho um grande carinho. Você é um grande profissional. Parabéns pelo trabalho. Eu acabei de pousar em Caratinga e daqui sigo para Raul Soares. Participo lá da festa de 120 anos, me parece, da cidade, né? E amanhã volto, vou a Governador Valadares e sigo fazendo algumas visitas amanhã, durante o sábado, até retornar a Belo Horizonte domingo e voltar a Brasília na segunda-feira, William. Nós tivemos operações da Polícia Federal. A primeira que eu queria falar é justamente em cima do INSS, né? Eu gostaria, você como presidente da comissão da CPMI, você do INSS, eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para fazer um grande resumo para a gente da semana. Eu fiquei assustado com os valores, com os bens dessas pessoas que estão prestando depoimento, né? E de toda a pressão política em cima, né, do trabalho da comissão. O senhor pode resumir para a gente essa semana? William, eu vou resumir dizendo que essa é uma das maiores vergonhas que o Brasil tem a esclarecer e principalmente a punir. Essa semana nós já tivemos a chegada dos primeiros documentos dos sigilos quebrados. Nós temos quase 400 pedidos de sigilos entre banco, telemático, que é telefone, das empresas que foram usadas para desviar o dinheiro, das associações falsas, dos presidentes, dos diretores, de funcionários do INSS, porque nós queremos confrontar os depoimentos com as informações. A CPMI, muitas vezes as pessoas falam assim, uma pessoa vai lá e não fala nada. Isso só piora a situação dela, porque ela não fala ou às vezes ela não dá uma informação correta. Quando nós recebemos as informações bancárias de 2, 3, 10, 50 milhões transferidos, a gente então tem embasamento para pedir o indiciamento dessa pessoa. E ontem, você mesmo comentou, eu creio que é o principal resumo dessa semana. Uma pessoa que movimentou mais de 3 bilhões e meio de reais, eu estou falando de bilhões, eu não estou falando de milhões, não. Bilhões de reais, uma pessoa que tinha na adega 7 milhões de reais em vinhos, uma pessoa que tinha carros de 11 milhões, 10 milhões, 5 milhões, uma pessoa que tinha imóveis nos Estados Unidos de 30 milhões de dólares praticamente, ou seja, quase 200 milhões de reais, conseguidos como? Com o dinheiro dos aposentados brasileiros, das aposentadas, de gente que no final do mês conta o dinheiro para comprar remédio, para comprar comida. Gente que, sua maioria, recebe um salário mínimo. Essas pessoas descontavam de 45 a 90 reais e usavam os escritórios de advocacia, as empresas falsas, prestação de serviço odontológico, funerário,
Tem funerária que recebeu milhões e nunca enterrou uma pessoa, nunca despachou um caixão. Então, essa semana, o Brasil assistiu claramente a vergonha que foi essa roubalheira, esse esgoto, desculpa a expressão, que nós estamos jogando luz na roubalheira da Previdência. Sim, Viana, e aí, Viana, existe uma polarização nisso, um tentando jogar para o outro, né? Tentando jogar para o governo do Bolsonaro, tentando jogar para o governo do Lula, né? Eu queria, antes de entrar nesse mérito, porque na minha visão eu acho que isso não tem a menor importância, porque o mais importante é achar quando começou e prender todos os envolvidos. Uma coisa me chamou a atenção em função dos valores, o senhor comentou aí, né, dos bilhões das instituições, e uma coisa me chamou a atenção, o advogado Eli Cohen, ele afirmou à CPMI do INSS no dia 1, que o Banco BMG, Banco Mineiro, frauda consignados para aposentados desde 2005. Abre aspas. O Banco BMG é o campeão das fraudes. O Banco BMG só saiu de 4 agências para ter o que é hoje, só por conta do consignado das fraudes e começou em 2025. Fecha aspas. Isso foi o que o depoente falou, não sou eu que estou dizendo. Viana, aí eu pergunto ao senhor, não só em relação às instituições que lidavam diretamente com o aposentado, mas como, por exemplo, o Banco BMG, quais as providências que a CPMI tomou em relação a essa acusação de forma específica ao BMG? Vai chamar alguém do BMG? Como é que está funcionando isso quando o delator, ele aparece ali e fala assim, ó, a situação é essa. O que acontece, Viana, a partir disso? Olha, o diretor-geral, na época do BMG, que foi demitido agora recentemente, está com a prisão preventiva pedida por nós. Dentre os 21 que nós enviamos ao ministro André Mendonça, 2 já estão presos, que é o Antônio Carlos Camilo, o Careca e o Camizotti. Maurício Camizotti são os 2 cérebros dessa organização. A CPMI, Travasso, ela está dividida em 2 momentos. O primeiro momento agora, que é nós investigarmos os sindicatos e associações fantasmas que descontaram bilhões dos aposentados. Um segundo momento, nós vamos trabalhar os empréstimos consignados sem autorização, porque tem muito aposentado que quando vai ver já foi feito um empréstimo sem que ele soubesse. E ainda nós temos as associações com os bancos. A pessoa conseguiu um empréstimo consignado ou fazia sem saber, porque era muitas vezes uma máquina que falava assim, você aceita um benefício odontológico? A pessoa de casa fala, sim, eu aceito. Aquilo dali, já numa máquina de inteligência artificial, já era considerado como um sim. A pessoa, então, tinha lá um empréstimo descontado da conta dela e imediatamente passava a pagar as associações. Ou seja, é uma sofisticação para enganar os aposentados brasileiros que nós vamos desmontar. Então, nós temos o pedido de prisão desse antigo diretor do BMG, nós temos vários requerimentos de comparecimento dos atuais diretores do Banco Mineiro e também temos a quebra de sigilo do INSS nos descontos para todos os bancos, não é só para um não, para todos os bancos. Agora, William, essa semana também há um ponto que eu preciso chamar a atenção dos telespectadores do Brasil Urgente, que é como é difícil combater a corrupção no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, semana passada, nos surpreendeu de uma forma muito negativa com o ministro André Mendonça, que não permitiu que nós conduzíssemos os 2 presos, que estão qualificados no inquérito, são investigados, está ali todo o inquérito que está sendo feito, o sigilo quebrado que nós fizemos da Polícia Federal. O ministro deu uma decisão de que eles só vão à CPMI se eles quiserem. Olha, agora o Flávio Dino me dá outra decisão para a esposa do Maurício Camizotti, que movimentou na conta 300 milhões de reais. Eu não estou chamando uma pessoa porque ela é esposa, não, que eu respeito as famílias, eu respeito filhos. Agora, se a pessoa é sócia e ele não quer comparecer, a esposa tem que ir lá prestar declarações. Aí me vem o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dino, e dá uma decisão dizendo que ela não é obrigada. Esse senhor Maurício Camizotti, Travasso, é um dos advogados mais influentes em Brasília, com relacionamentos com ministros do Supremo, com ministros da Justiça Federal, do STJ.
esse homem está em diversas situações envolvendo problemas e suspeitas. Pois não, William? Então, você está falando sobre essa influência política, né? E que isso atrapalha e muito os trabalhos, porque você vê o jogo de interesses, as manipulações. Nós tivemos lá o Nelson Williams, né? Que é um advogado, um outro personagem que surge usando os mecanismos, né? E falando pouco, né? E evitando falar. E eu, aproveitando, Viana, porque assim, a gente está num país, e essa semana ficou claro, eu queria até contar contigo nessa ajuda, porque nós tivemos os servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que inclusive fizeram um protesto agora para cobrar melhorias das condições de trabalho, realização de concurso público, recomposição salarial. Esse ato foi em frente à sede da Polícia Federal, na Avenida Raja Gabaglia, isso aconteceu agora, aqui em Belo Horizonte. A manifestação também apoiou a Operação Rejeito, deflagrada nesta semana pela instituição policial e pelo Ministério Público Federal, e as investigações apuram um esquema de mineração ilegal, corrupção, lavagem de dinheiro em áreas de proteção ambiental, como Serra do Curral, aqui na capital, Serra do Botafogo, em Ouro Preto. E aí, Viana, essa entrevista, a primeira motivação, para além do resumo da semana do INSS, eu queria saber de você, porque no dia 13 de dezembro de 2023, o senhor senador Confúcio Moura, do MDB, ele fez uma manobra para a aprovação de Mário Trivelato Seabra Filho, que foi preso nessa operação da Polícia Federal, para assumir o cargo, na época, de diretor da Agência Nacional de Mineração. E você, Viana, foi tirado do cargo e o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, do Lula, pediu licença, o afastamento para poder fazer essa intervenção em favor deste homem que foi preso, o Trivelato Seabra Filho, Mário Trivelato Seabra Filho, como diretor da Agência Nacional de Mineração. Aconteceu lobby lá em dezembro de 2023, Viana? Olha, Travasso, o Caio, ele era o indicado para o cargo da Agência Nacional de Mineração. E ele não apresentou as certidões que a legislação determina e um currículo que eu não gostei, achei que as informações não estavam claras. E eu anunciei ao senador Confúcio, na época que era o presidente da comissão, de que eu não apresentaria um relatório enquanto o senhor Caio não apresentasse toda a documentação exigida por lei. Eu fui surpreendido com a decisão de ser substituído, o que dentro do Senado é, inclusive, uma forma de deselegância muito grande com os colegas. O que me disse o senador Confúcio é que havia um gerente de mineração do Ministério das Minas e Energia, muito ligado ao ministro Alexandre da Silveira, e esse gerente estava lá exigindo que a votação fosse feita imediatamente. E falou, olha, o Senado não pode se curvar a esse tipo de pressão e até de chantagem. Nós temos deliberação, mas ainda assim foi substituído. E naquele dia, Travasso, eu avisei, falei, olha, vai dar muito mal, porque uma pessoa que não apresenta a documentação requerida para um cargo, essa pessoa não vai durar muito tempo. Então, quando eu fiquei sabendo da operação que levou para a cadeia o diretor da Agência Nacional de Mineração, a minha resposta foi simplesmente, estava demorando, porque as denúncias já vinham se acumulando há muito tempo. Essa mineração na Serra do Curral começou a funcionar de uma maneira misteriosa, uma votação feita à noite, durante uma reunião que praticamente ninguém ficou sabendo, e começaram a tirar, e isso chamou a atenção das autoridades, que descobriram um grande esquema, segundo o Ministério Público, de favorecimento. Então, para mim, Travasso, não foi surpresa nenhuma que esse senhor Caio fosse preso. E ele agora, eu espero que ele faça uma delação premiada, com toda sinceridade, e que ele denuncie quem são os padrinhos políticos dele, quem ele beneficiou e quem conseguiu, me tirando do caminho, que ele fosse nomeado de uma maneira assim, tão, como é que eu posso dizer, desalinhada com a lei. Vou ser elegante, com uma maneira desalinhada com a lei, porque ele não tinha, naquele momento da comissão,
todas as certidões e a documentação exigida por ele. Então, o que começa errado, meu amigo, não vai terminar errado do mesmo jeito. Sim, eu fico imaginando, você trabalhou, né, em Brumadinho, né? Eu queria até te provocar numa coisa. Como é que você viu a prisão daquele ex-diretor da Agência Nacional de Mineração, ANM, o Guilherme Santana Lopes, que é acusado de ratificar pedidos irregulares de mineradoras? Você trabalhou com ele na CPI de Brumadinho, né? Posteriormente, ele deu inclusive, você deu aval para ele na indicação da ANM. Da ANM, não foi isso? Sim. Como é que você se sente assim, depois de dar um aval para o sujeito e saber que ele está na pilantragem? Ô, Travasso, eu vou repetir para você um ditado que minha avó usava muito. Ninguém tem alma à meia com ninguém. O Guilherme era um técnico que foi entregue a nós pela Agência Nacional de Mineração para me apoiar no relatório da CPI de Brumadinho. Fez um trabalho excepcional. Aquele relatório, inclusive, que eu pedi a prisão do ex-presidente da Vale. Meu relatório hoje é peça base no Superior Tribunal de Justiça na acusação contra o ex-presidente da Vale. Agora, durante o tempo em que foi diretor, se ele tomou decisões incorretas, ele vai ter que assumir e vai ter que dizer, naturalmente, a quem ele beneficiou. Agora, uma coisa, Viana, que eu fico vendo, o Zema, por exemplo, que está sempre brigando no cenário nacional, gravando vídeo contra o Lula, Matheus Simões, a mesma coisa. Eles não gravaram nenhum conteúdo na internet falando sobre a operação da Polícia Federal. Inclusive, durante uma entrevista, aí o Zema falou, vou até trazer aqui, abre aspas, estamos dando todo o apoio às investigações, já havia suspeita por parte da Controladoria Geral do Estado, que já estava fazendo diversas averiguações. E eu espero que haja uma punição exemplar para aqueles que realmente estejam envolvidos em qualquer ato ilegal. É um absurdo usar a estrutura do Estado em benefício pessoal para poder ter algum tipo de ganho financeiro, algo que eu pessoalmente abomino e combato arduamente, fecha aspas. Isso foi uma fala durante uma coletiva, mas fato é que eu não estou vendo, Viana, um empenho grande por parte das autoridades do Estado de Minas Gerais no pronunciamento do que pode ser o maior escândalo de corrupção no Estado de Minas Gerais, ou não? Ô, Travasso, esse é um escândalo que todo mundo vai querer esconder como o da Previdência, porque sabe o efeito que isso tem no ano pré-eleitoral. Previdência, vamos pegar, né? No final do governo Bolsonaro, nós temos ali o início dos ACTs, inclusive o ex-ministro Onyx Lorenzoni vai depor na próxima quinta-feira. Nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Vai ter que ir lá dar explicações por que, quando estava terminando o governo Bolsonaro, ele autorizou uma série de entradas de acordos com operação técnica. E depois do governo Lula, a coisa explodiu, ficou bilionária, foi algo a mesma coisa essa mineração. Isso, ô Travasso, ultrapassa governos. Eles corrompem as instituições, corrompem servidores públicos, nomeiam pessoas em cargos chaves para poder conseguir as licenças. E eu digo para você com tranquilidade, o que o Brasil precisa é que essas pessoas abram a boca, que elas contem o que elas têm. Eu espero que na CPMI e o compromisso, cada um vai ter o direito de falar o que quiser, mas que a gente vai colocar a cara dos ladrões na tela, se não tem a dúvida. Eu espero com toda sinceridade que o senhor Caio, o senhor Guilherme, todos digam com muita clareza quem eles beneficiaram, quem eles nesse período. Ô Viana, em função do tempo de conexão que nós estamos, começou a travar. Mas eu agradeço muito a sua gentileza da entrevista, né? Reforço aqui, né, a necessidade dessa CPMI do INSS trazer à luz da verdade para que as pessoas sejam responsabilizadas para além do governo, gente. Porque foge ao governo, entende? Isso está para além, está nas entranhas. E eu queria finalizar agradecendo a gentileza do presidente da CPMI, o Carlos Viana. Infelizmente caiu a comunicação, mas eu peço aqui aos senhores parlamentares do Estado de Minas Gerais, em respeito a toda a nossa sociedade, que seja montada uma CPI
para tratar dos assuntos da mineração aqui, investigando todas essas denúncias da Polícia Federal. E eu também torço, como Viana, pelo que ouvi e entendi, para que esses presos comecem a delatar, a falar sobre esse esquema de corrupção que está instaurado ou estava instaurado aqui no estado de Minas Gerais. E eu torço para que isso não fique só na esfera do estado, mas que isso vá para Brasília também e que lá aconteça uma outra CPMI, uma outra comissão para investigar, não só no âmbito estadual, como no âmbito nacional. Dito isso, quero dizer, agradeço ao Viana pela participação. Esse é o Brasil Urgente Minas. Se for necessário, a gente vai mexer no vespeiro. Não tenha dúvidas disso. Denúncia. Moradores do